Fala, senhores! Thiago Rodrigues aqui e a gente vai à FUVEST de 2022, a segunda fase dela. Vem comigo! Questão 6, senhores, a última desse exame para matarmos ele. O limite de detecção de um método analítico é a menor quantidade de um determinado composto numa amostra que esse método é capaz de detectar. Então, assim, é a quantidade mínima que ele consegue detectar. Caso algum composto esteja em concentração inferior a tal limite, não se pode determinar a sua presença. Então, não se pode determinar. Tampouco a sua concentração. Então, se tiver um valor menor que esse limite, o método vai dar zero, por exemplo, porque ele não consegue medir isso. Isso vai ser interessante para as alternativas, tá? A tabela nutricional a seguir foi encontrada numa embalagem de pão de queijo. Está aqui embaixo. Uma vez que a quantificação de todos os compostos é realizada por métodos analíticos específicos, responda à questão. Então vamos à letra A. Por que na porção de pão de queijo apresentada, as quantidades de gordura trans e de fibra alimentar não são necessariamente zero? Ele fala de gordura trans, que é zero, e fibra alimentar, que é zero também. Por que a gente não pode falar necessariamente, claro, pode ser zero, mas não necessariamente a gente vai falar que é zero? Porque olha só, eu acabei de falar que esse limite de detecção é a menor quantidade que eu consigo analisar. Se, por exemplo, sei lá, fosse 10 gramas, se for um valor menor, 8, isso não vai, esse método não vai conseguir analisar, porque é um valor menor do que ele consegue ler, tá ligado? Seria, sei lá, você tentar ler uma letrinha minúscula e não consegue ler. Então, olha só, se for menor que o valor mínimo, ele não consegue, vai dar um valor errado, no caso, zero. Então, não posso dizer que é zero por conta disso. Então, de uma forma mais bonitinha escrita aqui, ó. Não podemos dizer que é zero porque a quantidade analisada ele pode estar abaixo do limite de detecção. Tá? Então vai ser, pode estar abaixo e ia dar esse falso negativo de zero. Negativo. É isso, a letra A foi. Vamos para B. Gorduras podem ser entendidas como ácidos graxos de cadeia longa. O termo trans faz referência à isomeria geométrica da molécula de ácido graxo. Gorduras saturadas podem apresentar isomeria trans? Explique com base na estrutura da molécula de ácido graxo. Então, olha só. O que é um ácido graxo? Um ácido graxo é um ácido carboxílico de cadeia longa, de cadeia carbônica longa. Então, um exemplo aqui, ó. Posso ter uma estrutura assim, ó. Sei lá, vários átomos de carbono. Vou contar não, tá? Só vou botar aqui. Então, ó. Eu tenho um ácido carboxílico, tá? A função ácido carboxílico de cadeia longa. É um ácido graxo qualquer, não sei quantos carbonos, enfim. Esse é um ácido graxo. Nesse caso, é um ácido graxo saturado. Não tem insaturações, ou seja, não tem ligações duplas ou triplas entre carbonos. Aqui eu tenho uma ligação dupla, mas é carbono-oxigênio. Não é insaturado por conta disso. Então é saturado. Esse carinha aqui, então, pode apresentar isomeria trans? Não. Por que não pode apresentar? Vamos lá. A isomeria trans, assim como a isomeria cis, é um tipo de isomeria geométrica. A isomeria geométrica, para acontecer, vou botar de uma forma geral, em cadeias abertas, tá? Eu tenho que ter isso aqui, ó. Carbono com uma dupla ligação com outro carbono. Além disso, eu tenho os radicais aqui. Esse radical 1 aqui tem que ser diferente desse radical 2. Vou botar aqui, ó, R1 diferente de R2. E o R3 tem que ser diferente do R4. Então, diferente de R4. Para essa questão, a gente tem que pensar aqui, ó, na dupla. Isso aqui tem dupla? Essa estrutura tem dupla? Não. Ácidos graxos saturados não apresentam ligação dupla nem tripla. Então, cara, não pode ter isomeria trans. Beleza? Então, respostas. Não. Vou escrever aqui pra gente. Tá aqui então, ó. Não
pois ácidos graxos saturados não apresentam ligação dupla, no caso em saturação. Beleza? Matamos a questão, suavão, de boa. Vamos para a letra C. Caso tivesse sido utilizado um método analítico de determinação de sódio, cujo limite de detecção fosse 0,3 gramas de sódio por grama de pão de queijo, teria sido possível detectar esse elemento nesse pão? Justifique apresentando cálculos. Qual é o limite de detecção? 0,03 gramas de sódio por grama de pão de queijo. O pão de queijo aqui, ele tem 70 gramas. Então vamos analisar, vamos verificar quanto que seria de sódio por cada grama de pão de queijo. Então, ó, o sódio está aqui, ele apresenta 140 miligramas nos 70 gramas. Então, primeira coisa aqui, ó, vamos descobrir quanto seria para 1 grama. Ó, 70 gramas de pão de queijo apresenta 140 miligramas de sódio. Ok? Quanto que vai ter, então, em 1 grama? X aqui. X vai ser 2 miligramas de sódio. Tá miligrama aqui é que está em grama. Eu vou transformar, então, de miligrama para grama. Vou dividir por 1000, ou se vocês preferirem, multiplicar por 10 a menos 3, tanto faz. Tá? Então, eu chego aqui, 0,002 gramas de sódio por cada grama do pão de queijo. Por que eu frisei aqui grama de sódio por grama de pão de queijo? Que é o limite de detecção. Gramas de sódio por grama de pão de queijo. Então, seria possível analisar aqui, eu tenho que o limite de detecção, vou botar aqui, limite, é isso daqui. Qual a quantidade, vou botar assim, qual a quantidade no pão de queijo? 0,002 gramas. Isso aqui é menor. Então, a quantidade que está no pão de queijo não seria possível detectar, porque o limite é maior do que o que eu tenho ali. Então, não é possível. Beleza, senhores? Acabamos com a questão 6, com a letra C, e acabamos também com essa prova aí. Beleza? Tranquilo? Se gostou, dá seu joinha, dá um like, compartilha, comenta. Alguma dúvida apareceu aí, feedback, qualquer coisa, comenta aí. Valeu, senhores!